Então, a parte de dicionários de dados, né, ela tem as características, né? Ela é uma coleção não ordenada, significa que os itens não mantêm a ordem que você inseriu eles, tá? Ok? A lista não. Cada vez que você insere um item, ele mantém aquela ordem e você pode recuperá-lo seguindo a mesma ordem. O dicionário não. Você insere por chave e você recupera por chave, mas ele não tem a preocupação de manter. Aí, esse foi o primeiro que eu inseri, esse aqui foi o segundo que eu inseri. Não, você vai inserir por chave, recuperar por chave, mas você não sabe que posição dentro exatamente dentro do dicionário ele está, tá? É o mesmo que acontece com o conjunto, tá bom? Então, no caso do dicionário, ele é mutável, significa que você pode manipular, inserir, remover itens o tempo todo, alterar o valor de um item específico sem nenhum problema, e ele é indexado, só que em vez de ser um index simplesmente, né, 0, 1, 2, 3, e ele também permite você fazer dessa forma, mas você pode iterar, mas a recuperação do objeto dentro dele é por uma chave, tá? A declaração em um dicionário, ela tem essa característica, né? Os valores dele, ao invés de ser composto por um valor puro, como um nome, uma data, um número, dentro dele tudo entra com característica de dicionário. O que é um dicionário de português? Você tem uma palavra e o significado, né? Você tem outra palavra, outro significado. O dicionário tem esse nome porque você tem que colocar uma chave, que seria a palavra, e o conteúdo que vai dentro daquela palavra, ou que ela representa, ok? Então, por isso que ele tem esse nome de dicionário. Então, geralmente, o conteúdo dele é declarado entre chaves, por isso aqui uma chave aqui fechando, né? Essa chave. E dentro do dicionário, você tem que informar uma chave, 2 pontos, o valor daquela chave, ok? Vírgula, a outra chave, 2 pontos, o valor da chave. E aqui outra chave, nome e o valor. Nesse caso aqui, eu criei um dicionário chamado Região Norte, onde eu coloco 3 variáveis da região. O código IBGE dela, a sigla dela e o nome dela. Então, esse dicionário me permitirá recuperar qualquer um desses atributos da região pelo nome deles. Então, quando eu quiser o ID, né, o código da região, basta eu pedir dicionário Região Norte e passar a chave ID, ele vai me retornar o código. Se eu passar a sigla, ele me retorna o valor da sigla. E assim por diante, tá? Vamos lá. Então, para acessar os itens, basta fazer, né, o acesso pelo nome da chave, entre colchetes, ok? Passando aqui a chave aqui no caso, entre aspas, né? Porque se tratar uma chave do tipo string, ok? Eu não declarei ela aqui, desculpa. Eu tenho que executar essa célula para criar ela na memória, tá? Então, aqui está o meu dicionário, e aqui eu posso simplesmente chamar região norte traço nome, ele vai me imprimir aqui norte, ok? Tá bom? Aqui eu posso chamar nome se eu chamar por outro nome, que não existe isso aqui, nome da região, ele vai retornar um erro porque essa chave não existe. Então, sempre que você observar esse erro do tipo keyError, significa que você pediu para o dicionário recuperar um valor que não existia dentro dele, tá? Esse é um método mais bruto, assim, né? Então, se você pedir uma coisa que ele não tem, ele é bem ignorante, assim, ó, erro de chave. Ele não te deixa passar sem dar um erro. Mas existe um outro método de recuperação do valor de um dicionário, né, de uma chave no dicionário, que é o método GET, tá? Esse, se ele não achar, pelo menos ele não retorna erro, tá? Então, aqui no caso, se eu passar o nome da região correta, ele me retorna o nome da região correta. Mas se eu passar o nome errado, ele simplesmente vai me retornar um valor nulo, nono, tá? Me indicando, olha, não achei, mas ele não dá erro, ele volta, ó, a sua resposta é vazia. Não foi encontrado, então é vazia a sua resposta. Tá bom? Então tem essa lógica. E um outro aspecto é que esse get, ele permite que você faça o seguinte, olha, se eu estou operando um dicionário e eu quero que, se ele não achar, ao invés dele trazer none, ele já me traga assim, não encontrado, tá? Ele me dá uma outra alternativa de resposta do que simplesmente none.
Então, eu posso falar assim, olha, o dicionário tal, busque a chave nome e região, não existe ela dentro desse dicionário, mas se você não encontrar, em vez de você trazer nome, você diga assim, não encontrei. Vou mudar até aqui para assim, não encontrei. Ok? Então, quando eu executo algo desse tipo, ele vai trazer essa resposta não encontrei, porque ele realmente não achou essa variável lá dentro, tá? E se nós executarmos ela corretamente com a palavra, com a chave que existe, ele não vai usar esse parâmetro adicional, porque ele vai encontrar a variável nome, e nesse caso ele vai me trazer aqui norte, tá bom? Então, para você fazer a alteração de um valor dentro de um dicionário, também ele é muito simples, porque uma vez que eu acesso um valor pela chave, ele permite que eu faça uma atribuição. E ao fazer a atribuição, ele vai mudar o valor daquele item correspondente àquela chave. Aqui o mesmo dicionário região norte, tá? Se eu imprimir, ele vai estar com o valor, o, ID, o código, ou esse campo ID igual a 1, mas se eu passar aqui, ó, região norte ID, e atribuir o valor 20, vocês vão ver que o dicionário, ele terá o valor dessa chave, né, alterado, ó, de 1 para 20, tá bom? Então, sempre que você quiser alterar, basta localizá-lo pela chave e fazer a atribuição, tá? Lembrando que se você informar uma chave que não existe, vai ocorrer um erro de atribuição também, tá? Perdão. Se você colocar uma chave que não existe e atribuir um valor, ele não encontrar, ele vai criar essa chave lá dentro, tá? Então, aqui, ó, se você fizer dessa maneira aqui, ó, e eu colocar aqui código, ok? E depois eu dar um print novamente do conteúdo desse dicionário, você vai observar que apareceu uma nova chave valor, porque eu setei uma chave que não existe, ele entende que eu quero criar uma nova chave dentro do dicionário com um novo valor, tá bom? Como nós aprendemos quando estávamos usando o laço for, né? Ele é ideal para operar em coleções, tá? E no caso do dicionário não é diferente. Então você pode usar o for para percorrer um dicionário. Então, lembrando que quando você faz isso aqui, né, cada vez que esse X que é trazido aqui é o nome da chave, tá? Então, se você fizer um for simples como esse, né, for X em região norte, ele listará para você o nome das chaves. Então, a variável não trouxe o valor da chave, tá? Ele só trouxe o nome da chave. Nesse caso, se você quisesse imprimir o conteúdo da chave, tá? Você precisa, então, fazer aqui a referência a ela passando o nome que está naquele momento no for, né? Ele pegou o nome da chave ID. Aí ele vai recuperar como? Passando o nome do dicionário, pega o nome da chave que está ali e passa como parâmetro, como vocês veem no exemplo, olha. Então, para cada região, ele vai atribuir aqui o valor X, nesse momento aqui do for, ele vai chamar aqui o próprio dicionário passando a chave X, tá? Então, lembrando que nós podemos fazer desse modo, né? Onde ele vai imprimir cada um dos valores, ou você pode fazer usando também, como vocês aprenderam, o método get, né? O método get também é um método que permite recuperar o valor por uma chave. Então, você pode vir aqui e fazer, né? Get, abrir parênteses ao invés de colchetes, ok? E fechar aqui. Então, você está pedindo, eu estou fazendo o for, estou naquela variável, é o ID, eu quero get ID. Então, ele vai fazer o get do ID. Só um minutinho, de get, norte.get, não é get, né? Get ID. Ok? Se você quiser imprimir o nome e o valor, aí você passa o X, é o nome da variável. Então, aqui eu vou imprimir, ó, X, vírgula, né? Eu vou colocar aqui, entre aspas, o símbolo de igual, aqui um igual. Vou fechar e vou colocar vírgula. Para ele imprimir uma expressãozinha, né? Ó, ID igual 20, nome, sigla igual N, ok? Então, a cada loop que ele deu, ele foi fazendo essa pesquisa, né? Ele imprimiu o X que estava aqui na variável captada pelo for, e ele recuperou de dentro do dicionário
o seu valor correspondente, ok? Caso você não queira interagir pelas chaves, mas você já quer percorrer os valores que estão dentro de cada uma das chaves que estão dentro do dicionário, basta você, então, ao invés de chamar o for apenas no dicionário, você chama o método .values, né, do dicionário, que ele vai criar, na verdade, uma lista com os valores, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, né, o dict.values, ok? Deixa eu vou adicionar aqui, para a gente só executar esse cara, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai me dar aqui, ó, uma lista de valores, tá vendo? Ok? Só com os valores. Como nós aprendemos a operar em lista, eu posso operar em cima dessa lista. Então, caso você quisesse imprimir só os valores de cada uma das chaves, bastava fazer isso aqui, tá bom? Mas tem situações que você já quer operar a chave e o valor ao mesmo tempo. Você já quer recuperar os dois a cada loop do for em duas variáveis separadas, tá? Ok? Então, quando você faz esse tipo de operação, né, você chama o método items dele, né, ele já traz uma tupla com duas variáveis, né, a chave e o valor. Como você está atribuindo a duas variáveis, ele já decompõe e pega a primeira, que é a chave, atribui a primeira variável e o valor a segunda variável. Então, eu poderia colocar, em vez de xy, eu poderia chamar isso aqui de chave, né? Chave. Isso aqui eu vou chamar de valor. Pode ser assim, tá? E aqui eu quero que ele imprima chave, né? Aí ele quero que ele... Aqui eu vou colocar, né? Valor. E aqui no meio eu vou pedir para ele colocar um sinal de igual, tá? Então, quando eu faço isso, ele já recuperou ao mesmo tempo as duas coisas, tá bom? Quando é que eu devo usar isso aqui e quando é que eu não devo usar isso aqui? Vocês fazem ideia? Quando é que eu devo recuperar chave e valor já ao mesmo tempo? E quando eu não devo, eu só devo recuperar a chave ou devo recuperar só o valor? Qualquer um dos métodos, qualquer uma das três estratégias de navegar dentro de um dicionário, seja apenas na navegação simples, que é essa aqui, né, que eu coloquei, eu apenas digo, me traga cada uma das chaves. E aí, quando for interessante, eu entro no dicionário e pego o valor, tá? Tem a outra forma, é que eu já navegar direto pelos valores. Eu já estou com a lista de valores, tá? E um outro que eu posso recuperar ao mesmo tempo a chave e o valor, né? Então, são três abordagens que eu vou usar. O dicionário em si serve para o cadastral, serve para qualquer tipo de coisa que eu tenho essa estrutura chave e valor. Mas quando é que eu deveria usar apenas o primeiro for, que eu busco as chaves, ou o segundo for, quando eu busco os valores, ou o terceiro for, que eu busco chave e valor simultaneamente no for? Quando eu vou navegar só usando chave dele, e aí quando me interessa eu vou recuperar o valor, isso acontece quando eu quero navegar num dicionário que é muito grande, mas eu só vou precisar de alguns casos, eu vou precisar extrair lá de dentro. Então, eu vou navegar em milhares de registros ou milhões, e só quando a chave for certa coisa, ou atender certo padrão, é que eu vou recuperar o valor. Quando eu faço isso, eu ganho muita performance. Porque fica muito rápido operar nas chaves e eu só recupero o valor quando precisar, tá? Às vezes eu já sei que eu vou precisar só dos valores. Para que eu vou navegar por chave? Eu já vou direto, então, na opção Velos. Aí eu já recupero os valores e processo eles. E quando eu recupero chave e valor, é porque eu tenho um dicionário pequeno e, na maioria das vezes, eu já vou recuperar as duas, para mim poupar trabalho de programação, tá bom? Então, tem a ver com isso. Então, se você está operando num dicionário com milhões de linhas, milhões de itens dentro dele, milhares, e você não vai usar todos, não precisa recuperar o valor, recupera só a chave, tá bom? Muito mais rápido o processamento. A gente está começando aqui um dicionário simples, eu vou mostrar depois um dicionário com muitos itens dentro dele, que começa a ficar mais claro o poder dessas coisas. Como é que eu verifico, né, então, se determinada coisa está dentro de um dicionário? Uma das formas de você saber se uma chave, por exemplo,
eu poderia perguntar, tal município já está nessa lista, já está nesse dicionário? Então, aqui, observe que eu tenho ID, sigla e nome. Então, significa que dentro do dicionário eu tenho, da região norte, o ID, a sigla e o nome. Eu posso perguntar, se o nome está no dicionário, significa que ele vai pesquisar se essa palavra nome aqui se encontra entre as chaves cadastradas dentro daquele dicionário, tá? Nesse caso, ela existe. Então, eu posso, ok, fazer isso aqui, tá? Agora, vocês lembram que se ela não existir e eu usar o método get, ele vai me retornar none, que é nulo, tá? E sabendo que o none, ele é entendido pelo Python quando eu transformo em booleano como false, então uma das formas de eu fazer a mesma pergunta aqui, ok? Eu poderia fazer assim, ó, tá? Se eu fizer if, ok? Eu colocar região norte, ok? Vou tirar isso aqui. Ponto get, ok? A chave, né, a chave aqui é nome. Por quê? Se ele retornar algum valor, quando ele avaliar isso aqui, vai voltar o nome da chave, né? Qual é o conteúdo da chave. Se eu fizer esse teste, ele vai falar assim, olha, né? Existe sim a none, porque none não vai voltar o valor, então o valor é true. Mas se eu colocar outra, né? Nome X, nome R, por exemplo, ele vai retornar nada porque não existe. Tá? Vai voltar um nome, ele também é uma forma de testar se existe ou não. Então, você pode testar assim, nome passando o dicionário, é como se você perguntasse, a palavra tal existe nesse dicionário da língua portuguesa? Então, você está passando a palavra, só que você teria que folhear o dicionário inteiro, né? Aqui o Python está fazendo isso, você passou o nome da chave, ele percorreu as palavras que existem, não achou? Ele fala assim, ó, é falso, não está, ok? Nós estamos pegando estruturas básicas e nós vamos evoluir para estruturas muito mais poderosas, tá? Então, vocês aprenderam uma variável, aprenderam uma lista, aprenderam um set, né? Aprenderam ali lista, set, nós aprendemos dupla e agora nós estamos aprendendo dicionário. Tá? Então, você vê que a lista é mais simples, o set é simples, a tupla é simples. Eles são imutáveis, não tem muito o que fazer. Aí depois vem a lista, que é mais poderosa. Ela já é imutável, você navega, faz um monte de coisa. Aí vem o dicionário, que é mais poderoso ainda, entendeu? Em termos de recurso, que facilita a sua vida. Aí nós vamos aprender as estruturas do NumPy e depois do Pandas, e vocês vão aprender um monte de estrutura muito mais fáceis de operar. Ok? Você não necessariamente precisará ter o esforço de criar um dicionário. Você vai operar já em cima de um data frame. Você parte do arquivo, quebra ele e já gera um data frame. E o data frame tem um monte de operações que pode fazer em cima dele. Tá? E esse é o objetivo. A gente vai construindo um tijolinho depois do outro até você chegar num data frame e você vai aprender que às vezes você não precisa usar uma estrutura como dicionário, você vai direto para uma mais poderosa. Tá bom? Mas é bom você entender essas porque elas estão na base desses, né? O data frames são construídos em cima de estruturas mais simples. Então, quando você aprende as mais simples, você entende as mais poderosas mais facilmente, tá bom? Então, imagina que você tem um arquivo CSV, tá? Aqui eu vou colocar, então, separado por vírgula, onde você tem um cabeçalho, ok? Dessa forma aqui. Então, você tem um cabeçalho, vou colocar um /N para quebrar a linha aqui, tá? E você tem... Deixa eu pegar aqui o... Só um minutinho. Vou fazer multilinha já para ficar mais fácil. Eu vou tirar o /N daqui. Na primeira linha você tem o título das colunas, nome e o sigla e nome. E na outra linha do arquivo, por exemplo, você tem os valores, ok? Então aqui eu vou ter eu vou ter aqui N e vou ter aqui norte. Ok? Então, imagina que você tenha um dicionário, ou um arquivo dessa forma. Como é que eu transformo isso aqui num dicionário? Ok? Então, eu posso fazer aqui um arquivo, né, que pega a primeira linha
e quebra ela, eu vou ter as chaves, não vou? Tá? Sim. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui linhas separadamente, tá? Igual, texto. Como é que eu quebro as linhas? Vocês lembram? Como é que é o comando? Split lines, né? Isso. Ok? Eu vou chamar o split line. Só para vocês terem uma ideia, então agora no linhas, eu tenho uma lista de linhas, não é? Isso. Ok? Então, deixa eu ver aqui que eu fiquei... O que ele fez? Tá certo. A primeira linha tá aqui. Eu vou tirar esse espaço aqui, ó. Só para ele não ficar poluindo nosso arquivo aqui, tá bom? Ó. Fica assim, ó. Bonitinho. Ele estava considerando aqui. Ficou bonitinho. Ó. Primeira linha eu tenho o cabeçalho e na segunda eu tenho os valores. Então, eu sei que isso aqui é uma chave do meu dicionário, isso aqui é outra chave, isso aqui é outra chave. E isso aqui são os meus valores, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha só. De uma forma muito, muito rápida, tá? Porque eu só tenho duas linhas. Se eu tivesse mais linhas, eu construiria uma lógica mais, como chama? Complexa, ok? Então, eu vou fazer um for, ok? Que ele vai percorrer chave, ok? Vou pegar... Como é que eu faço para pegar o conteúdo da primeira linha? Eu passo que valor aqui? 0, certo? Então, se eu pegar a linha 0, eu posso usar o split com a vírgula para poder quebrar ele em palavras, não é? Então, aqui eu vou colocar o ponto split, só, não split line, mas apenas split, desculpa. Ponto split. E vou informar para ele que eu quero que ele use a vírgula como separador. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai percorrer cada uma das palavras dessa primeira linha. E eu vou usar como chave. Ok? Então, opa, faltou 2 pontos aqui. Antes, eu vou declarar um dicionário vazio, o meu dicionário aqui. Como é que eu declaro um dicionário? Entre chaves, né? Quando eu faço isso aqui, eu já declarei um dicionário, mas o conteúdo dele está vazio. Dict 1. O que eu vou fazer aqui, ó? Se eu rodar isso aqui, dict 1, eu vou passar a chave como valor, ele vai... Eu não vou atribuir valor vazio, só para vocês verem o resultado, tá bom? E aqui eu vou dar um print. Na hora que ele terminar o for, eu vou dar um print no dict 1. Só para vocês verem o que aconteceu. Dict 1. Então, quando eu executo isso aqui, observa que ele percorreu cada palavra que estava na linha 1 e inseriu um dicionário, mas o valor está aqui, está em branco, porque eu inseri o valor em branco, não foi? Mas eu sei que cada palavra corresponde a uma, né, na linha 1, 2 e 3, tá bom? Então, eu posso pegar o primeiro valor daqui, o segundo daqui, o terceiro daqui, tá bom? Então, qual é o meu desafio agora? É pegar os valores correspondentes na linha 1. Então, eu posso fazer isso aqui de uma forma simples, que é, por exemplo, colocar aqui a posição, né? Vou fazer de uma forma simples aqui. A posição, depois tem uma maneira melhor de fazer isso aqui, tá? Vou fazer da forma mais simples, que vocês vão ficar muito claro. Perdão. Eu vou colocar a posição começando em 0, ok? Então, eu sei que ele vai pegar aqui, quando ele estiver na primeira chave, corresponde à posição 0 dessa primeira linha, eu quero que seja a primeira 0 daqui. Então, eu vou dizer que a chave vai ser o linha, vou copiar aqui, o linha 1, que é a segunda linha aqui, linha 1, ponto split. Então, ele vai quebrar ela numa lista de palavras, tá? Só que eu vou pegar a posição que está aqui. E basta que depois que eu faço esse comando, eu adicione mais um à posição, que ele vai, na próxima palavra, a posição vai corresponder, né? Mais igual 1. Então, assim, ele vai incrementar a posição. Então, quando ele passar a primeira chave, ele vai estar na posição 0, significa que essa palavra, essa chave corresponderá a essa palavra. Quando ele passar na segunda, ele vai estar na posição igual 2, igual 1, ele vai corresponder. Vamos ver o resultado?
Se eu mandar imprimir agora, o que ele fez? Tá vendo? O ID 1, sigla N, nome igual norte. Para vocês pensarem um pouquinho comigo aqui. Se esse arquivo aqui tivesse não uma região, tivesse duas, tá? Então, aqui dentro tivesse duas regiões, como é que eu faria? Tá? Eu posso criar uma lista de dicionário, não posso? Ele monta o primeiro, na outra ele monta o outro, e assim por diante, tá? Então, exemplos simples como esse ajuda você a entender a lógica e ganhar um pouco de domínio sobre isso. Então, eu vou colocar aqui mais uma linha, só para efeito de você entender a lógica, exercitar. Então, eu vou colocar uma região chamada 2, e vou chamar ela de S. Imagina que isso aqui está no seu arquivo de log, ou está em um arquivo que você baixou do IBGE, tá? Aqui, ó. Então, agora, eu tenho um arquivo, até colocar numa outra variável aqui, só para a gente... Só um segundinho. Deixar esse aqui como estava. Vou fazer aqui. Então, eu tenho essa lógica, mas ela não serve mais, porque agora eu quero gerar não um único dicionário, mas eu quero uma lista com os dicionários, um dicionário para cada região, como está aqui dentro. Então, eu vou colocar aqui texto igual e vou adicionar uma nova célula. Deixa eu salvar isso aqui. Ok. Então, agora, o que eu preciso? Executei a primeira linha, o texto. Eu sei que a linha 0 vai continuar servindo para as minhas chaves, né? Mas, nesse arquivo agora, quando eu der o split line, ele vai ter mais de uma linha. Deixa eu pegar aqui o split line para a gente não repetir, não reescrever ele de novo. Observe. Então, agora eu tenho essa linha, né? Aqui, depois eu tenho essa linha e essa linha, ou seja, tem 0, 1, 2, né? Em termos de posição dentro dessa lista. Então, aqui é um pouquinho mais completo, porque ao invés de eu fazer isso aqui, o que eu vou fazer aqui dentro para ele percorrer as demais linhas? Eu vou fazer um for, né? Que ele vai, nesse primeiro for, ele leu, né? Ele vai, perdão, esse primeiro item aqui, ele está preparado para percorrer as chaves disso aqui. Eu preciso fazer um que percorra essa lista, gerando 2 dicionários. Então, ele vai estar, na verdade, por fora desse aqui, só um segundinho. Olha só, eu vou colocar um for para percorrer aquela lista. Ó, um for, linha em linhas. Só que eu preciso que ele faça um dicionário um dicionário dessa linha e dessa linha, porque essa aqui só serve de cabeçalho, a linha 0. Então, e como é que eu faço para ele pegar da linha 1 em diante? Então, basta eu colocar aqui 1, né? E deixar isso aqui em branco. Ele vai percorrer só aqui, norte e sul, tá? Então, eu estou colocando um for para ele percorrer cada uma das linhas a partir dessa aqui, da segunda e a terceira. E, ao invés dele pegar a linha 1, aqui eu vou pedir já para ele pegar a linha, tá? Porque ele já vai estar, ó, a linha, aqui será cada step do for, ele vai pegar a linha 1, linha 1, no segundo ele pega a linha 2, tá? Olha o que vai acontecer aqui quando nós rodarmos isso aqui, tá? Eu vou criar uma lista para ele adicionar esses. Então, o que eu vou fazer é que, cada vez que ele criar um dicionário, ele vai adicionar esse dicionário na minha lista aqui, ok? Tá bom? Então, a minha lista, eu vou dar
um append nela, né? Para ele inserir o dicionário. Ponto append, né? Nós aprendemos para inserir um item na lista. E ele vai inserir esse meu dicionário que ele vai criar a cada passo do for, tá? Ok? No final, opa, Ctrl Z. Deixa eu colocar aqui, dict1. Ele está criando aqui dentro do for, então eu vou. Isso. Só que no final aqui eu quero só a lista, né? Então eu vou imprimir list. Bom, lembra, eu estou criando esse dicionário aqui, ó, no início, e aqui no caso ele não vai ser uma boa, tá? Nesse caso eu preciso criá-lo aqui dentro mesmo, porque senão, lembra que um dicionário, quando você seta um dicionário no outro, ele não é uma nova cópia, ele é apenas uma referência, então vai repetir o dicionário. Então, a cada passo do for, ele vai criar um dicionário, vai preencher todas as chaves com os valores daquela linha, daquela região, e no próximo passo ele cria de novo um dicionário novo, para a gente não ter o problema de ser apenas uma referência, mas ser uma cópia totalmente nova. O que ele está reclamando aqui? Append indentation error, né? Tá vendo que eu deixei um espacinho a mais aqui, ó? Ele reclamou que a indentação estava incorreta, tá? List index. Então vamos lá. Ah, ele não precisa mais desse item aqui, né? Ok? Porque ele já é a própria linha, né? Ele não precisa saber se é linha 1, linha 2. Então vamos lá. Ele está pegando a linha, que está o valor aqui. Na linha 1, ele vai pegar da linha 1, 2. Aqui as chaves, ele vai percorrer cada palavra da linha 0 como chave. E ele vai pegar a chave. Aqui na linha, ele precisa dar o split. E nesse split pegar a palavra correspondente à posição. Então, eu realmente preciso... Só um segundinho. Da posição, sim. Só um minutinho. Só que essa posição, ela tem que zerar a cada início do loop, né? Ok? É só porque ele foi incrementando. Ele no primeiro loop ele ficou 0, 1, 2. Como eu não iniciei ela de novo, no próximo loop da segunda linha, né? Ele ficou 3, 4, 5. Aí não tem index para ele, tá? Por isso que eu estou iniciando de novo a posição para ele recomeçar o loop e conseguir navegar dentro daquela linha do zero. Deixa eu só tirar esse espaço aqui que ele não precisa. Beleza. Ó. O que ele está reclamando? Index out of range. Dict1 ponto chave, aqui a palavra, linha, 1 ponto split, vírgula, posição, ele iniciou ela no 0, e ele está reclamando que esse index está fora. Vamos ver por quê. Vou dar um print aqui só para chegar no... entender o que está dando aqui. Vou dar um print no index, tá? No posição. Perdão. Print posição, só para eu entender o que ele está chegando aqui. Print posição. 012012. Ah, olha só o erro aqui, ó. Vocês estão vendo que eu esqueci uma vírgula aqui entre o 2 e o S na palavra? Então, quando ele deu o split nessa linha, ele tinha quantos valores? Só 2, não 3, tá bom? Então, só vou colocar um S aqui, ó, para minha variável ficar correta com 3 colunas, como era esperado. É um CSV de 3 colunas. Como eu digitei errado ali, ele só achou 2, ele tentou achar a terceira posição e não existia, por isso ele deu um erro de index ao acessar o conteúdo da minha variável. Então, agora...
Lidix, opa, eu não executei ela, peraí só um pouquinho. Eu alterei, mas não executei essa linha, correto? Perdão. Só um minutinho. Nossa, você tá lenta a minha máquina, só um minuto, peraí. Aqui. Eu alterei aqui e esqueci de executar essa célula. Então, o valor que está dentro da variável é o antigo ainda, sem a vírgula, tá? Então, agora, deixa eu dar um print aqui, né? Vou dar o split correto. Vamos ver aqui. Tá corretinho, tá vendo? Ó, três casas. Então, aqui agora ele... Deixa eu tirar esse print aqui que não precisa mais. Só vai me atrapalhar aqui, vai gerar conteúdo que não interessa. Então, observa que ele fez o seguinte, ó. Era isso aqui que nós queríamos? Que ele gerasse 1, 2, 3, 4, 5, 6 dicionários? Não era, né? Eu queria só 2 dicionários, não é? Isso. Qual foi o meu erro aqui? Vocês sabem qual foi? São 2, tá? 2 errinhos de lógica. Aqui eu criei o dicionário a cada loop dentro das chaves, não é isso que eu quero, né? Então tem 2 erros aqui, tá, gente? Ó. Então, aqui a lógica montada rápida ficou errada porque ele criou 6 dicionários, um para cada variável de cada uma das linhas. Não, eu quero que ele faça isso apenas em 2 dicionários. Então, basta eu fazer aqui, tá? E esse meu append também não pode ser a cada chave. Ele tem que ser só quando as 3 chaves estiver dentro do dicionário, é que eu posso inserir aquele dicionário na minha lista, não é verdade? Então, eu vou colocar o append no final e recuado aqui, para ele não ser executado dentro desse for, mas dentro de cada passo desse. Olha só essa mudança e vamos olhar o resultado. Agora sim, nós temos 2 dicionários, um para a região norte e outro para a região sul. Ok? Então, por que é vantajoso eu fazer esse tipo de coisa? Porque se eu converter um dicionário, que no CSV, cada vez que eu precisasse de um dado, seria uma dificuldade acessá-lo. Mas agora, se eu fizer a pergunta assim, qual o nome da região que está na segunda posição da lista? Então, aqui basta eu fazer o seguinte, ó, se eu fizer assim, ó, deixa eu pegar esse cara, que é a minha lista. O segundo item dele é qual index do segundo? É o 1, correto? Se eu falar assim, 1, e aí já passar aqui, ó, a chave que eu quero, e que como é que chama? Nome. Olha o que vai acontecer. Quando eu converto um arquivo CSV para um dicionário, eu tenho um poder de acesso ao conteúdo dele muito mais fácil. Se eu pedisse para você toda vez localizar um nome dentro do arquivo CSV, seria horrível, um processamento absurdo, mas uma vez que eu indexei ele dentro de uma lista ou dentro de um dicionário alinhado, eu posso acessar isso aqui quanto quiser. Se eu quiser agora, por exemplo, um outro, eu quero digamos, a sigla da região. Basta eu mudar aqui, né? Chamar aqui e eu quero sigla, né? Ele vai me retornar essa sigla dentro desse conteúdo numa velocidade muito grande, tá? Tá aqui, S. Se eu fizer assim, ó, ao invés de eu criar uma lista aqui, eu vou criar um dicionário, tá? E eu vou criar um dicionário que ele tem multidicionários dentro dele, ok? Olha como é legal. Então, cada região que eu colocar aqui, eu já vou colocar ela pela sigla, tá bom? Ok? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar aqui, eu sei que a sigla é a terceira... Não, nem preciso disso mais, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui para você, ó. Então, em vez de eu usar um append, eu vou pegar isso aqui, ó, dicts, vou chamar de dicts, porque vai ter vários dicionários aqui dentro. Vou chamar de dicts. Eu vou pegar aqui o dicionário e eu vou, em vez de passar uma lista que vai ser posicional, eu vou passar aqui sigla, ok? E vou alimentar essa sigla, ok?
com esse cara aqui, ó, com dict1 ponto sigla. Aqui a sigla aqui dentro também. Só um minutinho. Sigla. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer é que eu não vou criar uma lista, mas eu vou criar um dicionário que dentro dele tem dicionários. Então, a região norte vai ser armazenada numa chave N. A região sul vai ser armazenada numa chave S. Tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer esse código. Fiz pouca mudança, mas, como você vai perceber, a usabilidade disso pode ser muito maior. Peraí. Então, dict.sigla, perdão, é igual dict, desculpa. É que a lógica aqui é absurda. Peraí, é assim. O dict, vou ficar mais fácil você entender. Sigla vai ser igual esse cara aqui, ponto sigla. A sigla que está dentro do dict1. Então, eu vou passar aqui, ó, o valor daquela sigla, só para não ficar muito confuso. E vou passar como variável o próprio dict1, vai ser armazenado, cada cópia vai ser armazenada dentro de um dicionário. Olha o que vai acontecer aqui. Dict sigla igual... Peraí, sigla, que erro, sigla, só um minutinho. Esse aqui tem que ser recuado, desculpa, tá? Ele só pode fazer no... Isso, esse mesmo. Ok. Então, por que eu recuei aqui? É porque quando isso aqui é todos os passos para fazer um dicionário. Então, no final, ele vê qual é a sigla desse cara. Pega essa chave. Usa essa chave para armazenar o dicionário inteiro dentro desse outro maior. Olha o que ele fez. Aqui eu criei um dicionário chamado N, onde a chave é N, e dentro está o dicionário da região norte. E tem um S, e dentro está o dicionário da região sul. Agora, se você me perguntar qual é o nome da região sul, da região com a sigla S, eu posso simplesmente vir aqui e acessar agora, sem me interessar qual é a posição, você poderá fazer... Lembra, é só por questões de exemplo, tá vendo que tem um espaço em branco aqui. Então, eu vou recuperar por esse completo aqui, tá? Lá no arquivinho, eu deixei um espaço em branco aqui, ó, no início, tá? Aqui, tá vendo, ó? Esse espaço em branco, ele entende como valor, tá? Só vou fazer, então, aqui, para ficar redondinho, para a gente fazer um... Onde é que eu estava aqui? Então, só ficou o N agora. Então, agora, se eu quiser fazer essa recuperação, eu posso fazer assim, ó, dicts, passar a chave N, e eu quero recuperar o nome da região que está lá dentro. Ele falou, é N maiúsculo, né? A chave. Então, não pode ser o N minúsculo, é o N maiúsculo. Olha. Então, eu vou avançar em mais algumas propriedades